Paz seja convosco, igreja. Amém. Glória a Deus, né? Pela oportunidade, agora uma oportunidade fixada, né? Responsabilidade, e é algo que fortalece as nossas vidas, porque quando nos colocamos num compromisso, e isso vem trazer preocupações nas nossas vidas, vem trazendo o compromisso de querer fazer bem, né? E sendo para Deus, né, principalmente ainda, nós queremos fazer o melhor. Certa feita, né, Paulo estava numa situação que ele falou: eu venho pregar a vós e tenho que falar como meninos na fé. E precisamos sair deste conforto, né, de sermos meninos na fé e assim vermos amadurecermos, a melhorar, né, na fé. E para isso precisamos ter a ação, a atitude, e assim como você está tendo a atitude de estar aqui nesta noite, né, uma noite fria, mas você está buscando o calor de Deus, né, o calor do Espírito Santo, né. Eu não vou me acomodar em ficar, né, é gostoso desfrutarmos, né, da coberta, da cama, do sofá, da sopa, ainda mais num frio desse. Mas aqui estamos, né, e vamos seguir em frente, porque temos um objetivo e temos missão, temos uma missão nas nossas vidas, que é poder fazer a diferença no reino espiritual. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, de capítulo 4, vamos estar lendo versículo 2 ao 4. Mateus, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é uma passagem muito conhecida, né, pela igreja, pelos irmãos. Simone, no domingo, ministrou parte dessa passagem, né, e alguns versículos, alguns até comentário, né, que eu já vinha fazendo algumas anotações, mas vemos que é muito importante, irmãos, igual nós estamos pegando um mês, como o mês passado falou assim das cartas de Paulo, este mês está falando concernente ao jejum, e é algo que é necessário, não somente precisamos, mas como é muito necessário para a igreja, para o fortalecimento do povo de Deus. Então, eu me alegrei muito, né, por vir essa palavra em questão do jejum, que até quando, nesse mês, ia ser o dia da minha ministração, antes dos pastores dizer que seria sobre jejum e que íamos consagrar um jejum, eu já estava pensando, eu preciso jejuar, eu necessito de jejuar. E aí veio essa palavra, eu falei, no dia que eu for ministrar, eu vou jejuar, naquele dia, né? Aí veio esse jejum, nós estamos realizando neste mês um jejum parcial, é um jejum que estamos abstendo de alguns itens, tirando algumas coisas, e é uma grande arma do cristão. E quando nós nos envolvemos e vendo essa importância de estarmos aqui na igreja, porque de nós mesmos às vezes até queremos alguma coisa, fazer alguma coisa, mas estando juntos, nós somos mais fortes, estamos juntos, somos melhor direcionados, fazendo parte da igreja, fazendo parte da congregação, assim como o próprio Senhor Jesus veio nos instruir, nos ensinar que é importante nós estarmos reunidos como igreja, fazermos parte da congregação. E por que isso? Ele já sabendo mais lá adiante, porque nós de nós mesmos
a tendência é o quê? Se tornar tudo muito mais fácil, muito mais fácil, né? Muito mais simples, e a tendência é relaxar. E a verdade é essa. Por isso que desde quando eu comecei a congregar, buscar a Deus, algo muito importante que eu e minha esposa Adriana conversamos, quando a nossa família começou a ir numa grande massa a buscar o Senhor, e numa grande massa começou a deixar de frequentar a igreja. Então, uma ministração que veio da Águia, né, até falando da Águia, muitos conhecem também, já foi ministrado aqui, para que o cristão, lá em Salmos diz que tem que ter a visão como da águia, que é enxergar longe. E Deus me mostrou que se nós parássemos também, fôssemos parando de ir, deixar de frequentar, íamos ter prejuízo, íamos ter dificuldade. O prejuízo do quê? Se trata de fazer o que é certo e de fazer o que é errado. Porque vocês devem conhecer pessoas que outro dia esteve dentro da igreja buscando, adorando o Senhor, e de repente foi largando, foi parando, e você então percebe nas palavras, percebe nas ações das pessoas, nas atitudes que elas têm, que elas começam a retroceder. E nós começamos, e quando nós vamos nos afirmando, prosseguindo adiante, nós vamos tendo a força de dizer aquilo que é de boa índole, que é de boa fama, que é de bom agrado, aquilo que é viável, que é abençoado. Nós começamos a aprender com a palavra e a nos vigiar, nos monitorar com aquilo que é prudente. Saindo disso, né, o que acontece? Nada a ver, não é bem assim? Mas voltando aqui, iniciando o culto, nos versículos em que havia dizer, depois de jejuar, Jesus teve fome, por 40 dias, né, por 40 noites no deserto, essa passagem, né, quando Jesus é batizado, então ele é levado para o deserto, e lá ele entra na comunhão com Deus durante 40 dias, 40 noites, e aparece, né, o diabo, Satanás, para tentar ele, e prover para ele algo que quando alguém está com fome, com muita fome, o que ela quer? O que a pessoa mais quer? É alimentar, não é isso mesmo? Não sei aqui se alguém já jejuou por uma semana, por 10 dias, mas 40 dias, irmãos, é um estado que a pessoa tem que estar numa comunhão, primeiramente, extraordinária, né? Vamos dizer assim. Já houve na história algumas pessoas, casos, que tentaram fazer esse jejum como o de Jesus, e até, não sei se conseguiram, mas eu soube de pessoas que vieram a óbito, para ver como que não faz. E é sério, e é algo também que as pessoas têm que ter direção de Deus mesmo, direção do Espírito Santo. E hoje nós, passando este mês, estando nós a jejuar, estando nós passando por esse processo, eu gostaria de trazer esse alerta à igreja, aos irmãos, às vezes que estão começando um jejum aí. Quando Jesus está lá com fome, o diabo oferecendo aquilo que ele queria, que ele precisava, e ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E que isso mostra para nós e traz para as nossas vidas nos dias de hoje? Você estando jejuando, passando por um processo, às vezes, as situações que você se encontra de pecado, as situações que você se encontra na dificuldade da sua vida, porque quando entramos no jejum, nós estamos começando um processo de separar o espírito da carne. É como se fosse você falando, eu preciso separar meu espírito da carne, deixar a carne e exaltar o espírito. Aquilo que alimenta a carne, eu preciso desvaziar, eu preciso retirar, e eu preciso agora começar um novo processo na minha vida, porque é algo que eu já vinha querendo antes.
que eu venho querendo tanto, às vezes, um pensamento de algo que você vem repetindo na sua vida, e vocês vão entender, espera lá, algo que você vem repetindo, seja um pecadinho, seja um pecadão, seja algo que está consumindo a sua vida, mas você diz que vai parar, você diz que não vai fazer mais, mas quando você menos percebe, você se encontra repetindo o mesmo ato do pecado, algo que você nem mesmo gostaria de estar fazendo, mas é algo prazeroso, muitas vezes é algo prazeroso, assim como a droga. A pessoa, muitas das vezes, está lá, né? Eu já vi o viciado falar para o filho dele, não experimenta, né? Porque ele sabe, ele experimenta, mas ele está numa dependência, ele quer e pede tanto aquilo, mas ele sabe, ele queria tanto não estar mais naquilo ali, talvez não imaginasse que chegasse em tamanha profundeza do poço, né? Só que aí você está lutando, e o diabo vem assim como para Jesus, e vem e te oferece algo para que você venha perder a sua bênção, para que você venha sair da presença de Deus. Por isso, irmão, permaneça firme nesse jejum, lute com toda a força, porque nós estamos iniciando a primeira semana do jejum, e parece tão distante, e eu tive uma experiência semelhante. Eu lembro a primeira vez que foi fazer um jejum, né? Eu e a Adriana foi fazer um jejum dessa forma, era um jejum de um mês, não me lembro assim, quanto tempo que era? Era o jejum de Daniel, era de 21 dias. Mas quando faltava 3 dias para acabar o jejum, um primo meu foi comemorar, ele construiu uma chácara dele lá, uma chácara top, legal, falou, vamos fazer um churrasco, e nós tínhamos feito o jejum de carne, aí nós estávamos lá, e o churrasco era picanha. Mas espera aí, faltava 3 dias só, nós fomos fortes, mas naquele dia nós combinamos o seguinte, nós come hoje, depois entrega o jejum, aí nós faz um dia a mais. Olha como que é fácil de resolver as coisas. Só que não é bem assim, mas o que tem a ver tirar a comida, isso não sei o quê, o que tem a ver, que Deus está mostrando para nós, o valor de nós nos abster do que a matéria pede. Sempre tem algo superior que Deus quer mostrar para as nossas vidas. E chega um momento que nós precisamos parar de sermos meninos. E nós estamos aqui, e talvez no processo você venha lembrar desse momento, e vir algo prazeroso. E ontem mesmo, né, já teve o meu ontem feriado, né, na véspera do feriado, já teve picanha, já teve tudo. Meu cunhado trouxe de Bauru lá, mas dessa vez vai ser diferente. E nós precisamos de amadurecer, deixarmos de sermos criança, mas isso não é só referente, só em questão de comer, de beber e relacionado a isso não. Nós precisamos largar as coisinhas do pecado. Quando Jesus fala para a igreja, lá para os discípulos, eu vou lavar o pé de vocês. Mas Senhor, não precisa lavar nossos pés não, se eu não lavar não vai ter parte comigo, né? Então Jesus vai, aí Pedro pega e fala, não, então lava o corpo todo, não, mas se eu lavar o pé de vocês, né, já estão limpos, vocês vão caminhar certo, parafraseando, né? Então Jesus queria tirar as picuinhas, as coisinhas da vida dele, e nós temos o anseio de amadurecer, de crescer, de seguir adiante, mas aí o que acontece? Vem as coisinhas que ficam atrapalhando. É como a família ou amigos no trabalho, que fica aquelas picuinhas, sabe? E muitas vezes prevalece as picuinhas, as conversas do trabalho, né? Mas Jesus vem
vem e fala assim: não, eu tenho algo maior para você. Não é o pão, né? Não é o pão que o mundo oferece, não é o pão, não é o conselho, não é a amizade, não é as coisas que o mundo, que as coisas terrenas vêm oferecer, mas eu tenho algo maior. Porque o que vem das coisas superficiais, do que vem das coisas desse mundo, não vai agregar. Por isso precisamos de fazer essa separação e de nos colocar na presença de Deus em jejum e oração. E a sua vida não será mais a mesma a partir do momento em que você firma na oração, em que você firma no jejum. E a partir do momento que nós começamos a ter esses atos, esses hábitos, e até tomarmos cuidado, que às vezes temos e de repente não temos mais, e ficamos brecando a nossa vida, e deixamos de crescer, deixamos de prosseguir adiante. E o ato de jejuar, irmãos, libera a unção na nossa vida, e quer liberar as bênçãos de Deus na sua vida, porque Deus quer usar você de tal maneira, que muitas vezes nós nem mesmo percebemos, mas quando nós nos prostramos verdadeiramente e começamos a aprender aquilo que Deus instrui, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós começamos a ficar apaixonados, maravilhados para aquilo que Deus traz, irmãos, e aí nós começamos a falar como Salomão, né? É tudo vaidade, é tudo superficial, desejamos a praia. Nossa, como eu queria ir 3 vezes por ano numa praia. Sim, é bom se capacitar, mas temos que tomar cuidado, porque a facilidade, né, nos engorda e faz o quê? Nos afastar, faz distanciar, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso, né? Alguns princípios bíblicos que regem o jejum, né? Assim como foi instruído, né? Você iniciou o jejum, se tem alguém aqui que não iniciou o jejum no domingo, inicie agora, começa agora para entregar junto, né? Então, e tenha o propósito, como foi ensinado, como foi instruído aqui no domingo, né? Nós temos esse propósito para iniciar, é um propósito para quando for entregar. Tudo tem que ser feito com ordem, com decência, e você não vai fazer de qualquer coisa mesmo o jejum, porque se você fizer o jejum de algo que não vale nada para você, também não vai valer nada para Deus. Mas se você fizer o jejum de algo que realmente te importa, realmente algo que você quer, né, então você vai ter muito mais valor. Deus vai se agradar muito mais desse seu jejum. São coisas que vamos aprendendo no decorrer das nossas vidas, irmãos, e que precisamos pôr em prática. E a melhor forma, como eu disse antes, é estarmos aqui e aprender de Deus, né? Assim como o diabo veio oferecer para Jesus, né, o pão, na verdade não era um pão físico simplesmente que o diabo queria oferecer para Jesus, ele queria comprar Jesus e fazer Jesus se curvar diante dele. E o que o diabo diz para Jesus lá na frente? Se curvares diante de mim, te darei reino, te darei poder, te darei tantas coisas. Eu conheço um rapaz que trabalhou comigo, cristão, a irmã dele que mexia aí no alto escalão, não sei se está hoje ainda, no alto escalão de feitiçaria, dessas coisas, né? E ele falando que ele foi um dia visitar a irmã dele lá tal, e que o diabo usou a vida dela para falar com ele, que ia dar fama, porque ele gosta de cantar, ele gosta de louvar. Não sei se o pastor Júnior chegou a conhecer ele, o Mateus, né? Eu comentei já com o pastor,
Mas enfim, e ofereceu fama para ele, ofereceu sucesso e muitas mulheres, né? Tudo que a carne gosta, né? Mas para honra e glória do Senhor, falou: não, a minha vida é de Jesus, e a minha irmã que você está usando aí também, ela vai ser de Jesus, porque tem alguém maior que você, diabo, né? E ele repreendeu, ela saiu. E eu creio que se ela não está convertida, ele está evangelizando ela até hoje para a honra e glória do Senhor. Um grande missionário na África, que estava evangelizando lá, eu acredito que ele esteja até hoje nesses países da África, conhecido como Reinhard Bonnke. Não sei se vocês já ouviram, tem um livro dele, Evangelismo por Fogo, que eu devo até ter citado ele já aqui neste local. Ele, um missionário alemão na África, e ele até diz, né, no livro dele, que eu sou alemão, mas hoje eu peguei tanto amor pelos africanos, que eu me sinto com sangue africano, né? Ele fala: hoje eu tenho sangue africano, né? E aí lá aqueles países da Angola, e por aí fora, vários países, né, no continente africano. E ele precisava, para fazer uma missão, a missão em alguns países, porque ele tinha uns projetos, ele montava tudo, e ele precisava de um valor muito alto, tipo assim, hoje assim, R$150 mil. E uma mulher, empresária, milionária da África, que se converteu a Cristo, né, ele aí se aproximou, e ele compartilhou essa situação para ela, que precisava fazer uma obra missionária, que teria que gastar muito dinheiro, e isso estava no coração dele, mas ele não via possibilidade. E de repente chegou essa mulher e ofereceu todo o dinheiro, tudo que precisava, ela ia pagar para ele realizar, né, essa obra missionária. E aí nós podemos dizer: nossa, uau, maravilhoso, né? Mas tem coisas que parece que é tão boa. E aí ele diz que o Espírito Santo veio e falou com ele dormindo. Falou: não aceita. Não aceita. Ele acordou, levei um susto, falei: mas será? Depois voltei e dormi, falou de novo: não aceita. Depois eu fui, falei com a mulher, ele dizendo, né? Ele foi, falou com a mulher, não aceitou o dinheiro, ela ficou assustada, tal. E enfim, mas Deus estava mostrando que a obra é dele, de alguma forma a obra dele, e eu creio que é algo que eu vim meditando, pensando muito nessa situação, quando eu li, eu acredito que ele ia ter dores de cabeça com essa mulher, grandes problemas, porque Deus já conhece lá na frente, já sabe lá na frente, né? E o diabo quer o quê? Quer atrapalhar. O diabo quer, e aí ele foi conseguindo, Deus foi dando graça, foi levantando aqui, foi levantando com outro prefeito. Aí ele chega numa cidade da África e começa a ministrar. Ele fica 2 dias numa cidade lá, coloca o caminhão, né, que é as caixas de som, uma cidade de 400 mil pessoas, irmãos. Ele evangelizou, né, até lá está lá, evangelismo por fogo. Né, o poder de Deus, e ele ministra naquela cidade, e o povo, sabe aquela cidade pequena, onde não tinha nada, não tinha, na época não tinha televisão, não tinha internet, aí vinha um circo, e a cidade inteira ia por circo, né? Alguns aqui já presenciou, né? Então a cidade baixou lá aonde ia ser a ministração, e você vê nas fotos assim, que é milhares e milhares de pessoas. E ele ministrou, e no final da ministração, o Senhor fala para ele: quem se arrepende, manda ele falar, né? Quem se arrepende dos pecados e quiser aceitar Jesus para ir naquela hora lá, e ele chama, você vê a multidão indo para frente, aceitando Jesus, dando glória a Deus, e aí então ele fala algo que ficou muito marcado também: se alguém
tiver um fruto na sua casa, algo que é fruto de roubo, algo indevido, né? E ele prega lá, não trazer nada maldito para sua casa. Aí ele fala, e acontece que, aí ele falou, no outro dia pode trazer, pode pôr aqui na frente. E aí tinha mais outro dia que ele ia ministrar lá. No outro dia, irmãos, a polícia local teve trabalho para carregar as coisas que eram colocadas lá, de tanta roupa, fogão, bujão de gás, até dinheiro colocaram lá. E resumindo, em 3 meses, o prefeito daquela cidade entra em contato e pede para ele voltar para aquela cidade, porque diminuiu em 60% o caso de criminalidade. E foi levantado pastores naquela cidade. E imagina falar assim, no Brasil hoje, em Rio Preto, diminuiu 60% da criminalidade. Pode ter certeza, se torna a melhor cidade para se morar. O respeito, né, a confiança de estar. Mas seguindo, irmãos, a gente vai tomando um rumo ali, né? E vamos falar aqui, 3 tipos de jejuns. Voltando aqui no jejum, há 3 tipos de jejum: o absoluto, o normal e o parcial. O jejum absoluto, né, é você abster da carne, é você se abster de todo tipo de alimento e água. Isso é um jejum que não é aconselhável fazer, né? Mas se você for direcionado pelo Espírito Santo, por Deus, está tudo certo, faça. E aí tem o jejum normal, né? O jejum normal e o jejum parcial. O jejum parcial que nós estamos fazendo, né? Tirando alguns alimentos, e o jejum normal, você tira o alimento e toma água, né? Somente a água. Esse é o jejum normal. E nós agora fazendo o jejum parcial, todos eles são importantes. E é bom saber, irmãos, que isso entra em concordância. Se você ler lá em Mateus capítulo 6, isso vem agregar com as disciplinas que traz para as nossas vidas, né? Jesus ensinando lá 3 disciplinas, né? Tipos de disciplina, que com o ato de jejuar, de orar, e vai crescendo o que nas nossas vidas? As intenções do coração, intenções boas, né? O coração, ele é enganoso, né? A palavra diz que ele é enganoso, mas quando nós colocamos Deus à frente, que nós vamos sendo tratados, nós vamos sendo trabalhados, nós vamos sendo modificados, aí vem o desejo de doar, né? Ali fala das disciplinas, né? De dar esmola também, de ajudar de diversas formas, né? A disciplina da oração, a disciplina do jejum. Mateus capítulo 6, depois tira um tempo, leia, e você verá quantas coisas boas é agregada nas nossas vidas, através de nós termos disciplinas do jejum, da oração, colocar a nossa vida em submissão para que venhamos sermos santificados diante do Senhor. A Rose orando aqui, o pastor, né, para que essas cadeiras sejam cheias. O que nós precisamos? Toda essa ferramenta de Deus para as nossas vidas faz com que nós venhamos se aproximar de Deus, desejando conhecer mais. Conhecer quem? Quando o Senhor vem e desce, né? Eis o verbo que se fez carne. Se você for olhar no dicionário, né, o verbo é a palavra, e Jesus fala, eu sou a palavra. Aí Jesus fala lá na ceia, lá, alimenta de mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tudo o que nós precisamos está no Senhor, e quando nós começamos a alinhar no Senhor, irmãos, nós começamos a ser cheios, aí vem o desejo de evangelizar, de trazer nossa família, de trazer nossos filhos, os nossos pais, não é assim? Então vamos caminhar no querer mais de Deus, vamos caminhar, né,
no desejo de querer mais. Nas 3 mensagens de disciplina, Jesus diz para não sermos hipócritas, e teremos recompensas de Deus, né? Não sermos hipócritas e não ficar nos enganando, não mostrar uma coisa e ser outra, não falar uma coisa e agir de outra forma. Enganamos nós mesmos, e quando queremos de verdade fazer a coisa certa e não fazemos, nós nos torturamos. Precisamos observar, né, todo esse tratar de Deus nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes nós suportamos o frio, suportamos o calor, e não ficamos só reclamando, né? O ar está muito gelado, o ar está muito quente. Claro que temos que ter os cuidados, né, para não ficarmos ruim, né? Mas temos que ter mais cuidado para a boca não ficar mais ruim ainda, né? Ficar mal, que saia palavras que edificam, palavras de bênção, né? Então o jejum combate os desejos da carne. Vamos abrir em Hebreus 12, 16 e 17. O livro de Hebreus, capítulo 12, 16 e 17. Diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Olha aí a questão, irmãos. Queremos nos alimentar de tantas coisas, mas temos que cuidar do rei estômago, tomar cuidado com o rei estômago, porque quem tem que reinar sobre as nossas vidas e dar a direção necessária é Deus. Porque quando dizemos de coração, Senhor, que eu diminua para que tu cresças, não reina sobre mim o meu estômago, não reina sobre mim as minhas vontades, não reina sobre a minha vida a gula. Até um amigo que trabalhava comigo, ele dizia assim: você repara que quando a pessoa, quanto maior ela é, porque o nosso trabalho lá é um trabalho muito sedentário, mas você vê que os gordinhos da firma lá, quanto mais gordo, mais folgado, é os que menos quer fazer, é os que menos quer aquilo, os que menos quer aquilo. Mas trazendo para nós, irmãos, nós temos que desinchar do ego, desinchar das coisas, né, que o mundo vem oferecer, né? E temos que absorver, alimentar aquilo que é puro, aquilo que traz consistência verdadeira, a vitamina do alto, né? O óleo precioso de Deus, né? O jejum, o nosso jejum, irmãos, ele não muda Deus, mas mudará você, né? Mudará os seus pensamentos, mudará as suas ações, os fazendo suscetível ao Espírito Santo, fazendo-nos sensíveis ao poder de Deus, que é isso que nós precisamos, continuar firmes. E muitas vezes, eu lembro no decorrer da minha vida, eu levantava, acordava para orar, falava, vou dormir mais 10 minutos, aí você dorme, por fim acaba não orando, aí você diz, à noite eu vou orar, aí não ora, aí o tempo passa, não jejua, e assim vai avacalhando, não é mesmo? Essas palavras são ditas para nós nos atentarmos e para fortalecer a igreja, né? Às vezes até repetidas essas palavras, mas para fortalecer, né, a fazer aquilo que é certo. Você não está aqui à toa nesta noite, não é por um acaso, e você está aqui porque algo te moveu até este lugar. E se algo te moveu até este lugar, você entra de uma forma, mas o Senhor não quer que você saia da mesma forma. Assim como
a palavra diz, é melhor você ir no velório. Né? Muitas vezes você está preocupado, né, com o alimento das festas. Aquilo que vem alimentar, não estou falando da comida, né? Aquilo que vem alimentar, os desejos que depois passou dali, passou, mas nós continuamos deprimidos, às vezes oprimidos, entristecidos. Só que quando nós absorvemos, acertamos nossos passos, tomamos aquilo que é de Deus, tomamos posse, irmãos, aí nós sentimos o quê? A verdadeira satisfação. O jejum gera recompensa nas nossas vidas. Para nós finalizarmos, vamos ler Mateus 17. Eu vou acompanhar no telão ali, que é mais fácil e mais rápido. Mateus 17, 14 ao 21. Mateus 17, 14 ao 21. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Olha a situação, irmãos. Passagem conhecida. Os discípulos já vinham expulsando muitos demônios, até encontrar algo que precisava ser melhorado na vida dos discípulos. Às vezes, você está expulsando muito mal da sua casa, da vida dos seus filhos. Você está expulsando muitas coisas que não precisa, desnecessária, desentulhando seus imóveis, né? Mas ainda tem coisas lá e você não está entendendo por que está lá. Então chegou a hora e Jesus nos ensina, é hora de pagar o preço, é a hora de se submeter. Não é para te prevalecer, não é para prevalecer a tua vontade, mas é para que prevaleça o Senhor. E ele fala: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e o Senhor quer te usar com poder maior ainda. Certa ocasião, teve um casamento aqui na cidade, e a noiva era cristã, e o noivo, a família, era do terreiro, e ambos foram casar, não queriam que casasse na igreja. Acho que o pastor vai lembrar dessa história também, ele até deu um conselho, e no casamento da noiva, né, foi num salão, porque não era para ser na igreja, porque a família do noivo não queria, as mães senão não iriam, tal. Por fim, a hora que a noiva chegou no salão para entrar para ver o casamento, ela desmaiava. Segunda vez, porque aí foram lá, deram água, fizeram massagem nela, tal, não, tudo bem, né, o calor. Chegou a segunda vez, desmaiou. Chegou a terceira vez, desmaiou. E o que estava acontecendo, irmão? Era algo espiritual. O reino das trevas não queria que o poder de Deus entrasse na vida daquela família. Mas por que ela desmaiou também? Não era para ela desmaiar também. Sabiam disso?
Porque maior que está em nós, não é? Então, tome cuidado, às vezes tem algo que está errado na sua vida. Assim como tem algo que estava errado na vida da moça. Não é julgando, mas é para refletirmos, né? Aí eu comentei isso com o pastor falou assim, se ela fizesse um jejum de 24 horas, se consagrasse a Deus, lembra disso, pastor? Consagrasse a Deus, quem ia cair é quem estava lá dentro daquele salão. Irmãos, né? E a questão é essa, temos que observar, temos que adorar, temos que buscar, servir o nosso Deus. O diabo, ele odeia o jejum, o diabo, ele odeia isso, e quanto mais o diabo odeia, mais aquilo que nós temos que fazer, né? Não fazer ele bater palma para nós, que isso, é a igreja do Senhor, nos posicionando, não aceitando as imundícias que o diabo quer dar, né? Ele vai fazer de tudo para atrapalhar, né? O jejum nos convida, irmãos, a refletir da nossa vida, das nossas próprias fraquezas, e quando nos colocamos assim na presença do Senhor, é tão maravilhoso, porque você anda dentro da sua casa, onde você estiver, alguém fala algo e você, opa, eu já ia dar uma resposta, ou você dá uma resposta também, já arrepende, porque você não quer ter a atitude de falar como o mundo fala. Você quer que os frutos de Espírito venham trabalhar na sua vida, e você ser o mais, ou acertar o mais possível. E qual que é a atitude certa de eu tomar nisso, Senhor? O que eu deveria ter feito? Tantas dúvidas nós temos, mas uma certeza você pode ter, se você está seguindo Cristo, né, você já está acertando, né, nos passos. Agora é só aperfeiçoar, que nós juntos vamos muito mais longe do que possamos pensar, imaginar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou chamar o pastor Júnior aqui para fazer a oração final. Glória a Deus, já passando um pouco do horário aqui. Amém, glória a Deus, irmãos. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele precisava deixar de ser o filho de José, o filho de Maria, para passar a ser o filho de Deus. Ele precisava romper algumas barreiras para poder ser o Messias tão aguardado. E por isso ele jejuou, matou a carne, os seus desejos, para fazer uma grande obra. E nós estamos nesses dias, igreja, matando nossa carne, nossa vontade, nossos desejos, para desvencilhar, deixarmos de ser criança e alcançarmos coisas maiores e melhores, para que nós possamos ser uma igreja que vai fazer a diferença no nosso tempo, para podermos ser uma igreja que vai fazer a diferença na nossa sociedade. Por isso nós estamos jejuando. Eu vou estar orando, vou estar encerrando o culto, e se você quiser vir aqui à frente, você que ainda não entrou no jejum, ou que não estava aqui domingo e receber a unção, como a Simone pregou domingo aqui. O que é o jejum? É você consagrar, é você orar, é você ler e você ungir a testa. Amém? Vamos orar, vamos encerrar, e se no final você quiser, pastor, eu estou no jejum, eu consagrei o meu jejum, ou eu quero consagrar hoje, eu quero receber também a unção, nós vamos fazer isso ainda hoje, após a oração final. Amém?